Bom, então, dando continuidade ao nosso curso, indo pro final dele, que agora eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre esses primeiros filósofos. Não vou entrar muito detalhadamente sobre eles, até porque, como eu expliquei no primeiro vídeo, esses filósofos eles não têm muitas coisas escritas, são poucos, o que tem são fragmentos. Então, você pode fazer um estudo aprofundado com comentadores deles, como eu já falei, no Livro dos Pensadores tem muitos comentadores muito interessantes. O Nietzsche é um comentador dos pré-socráticos muito interessante, porque ele diz que a filosofia ela começa e termina com os pré-socráticos, ele tem esse tipo de provocação, porque ele acha que os pré-socráticos conseguiam fazer uma harmonia entre o contrário, né? Entre o que ele chama de Apolíneo e Dionisico, né? Dionisico que seria o deus da festa e o Apolíneo que seria o deus da razão. Então, para o Nietzsche, os pré-socráticos conseguiram fazer essa síntese. Ele dá até o exemplo do Heráclito, né? Quando o Heráclito diz que a guerra é o pai de todas as coisas. Então, para o Nietzsche, os pré-socráticos eles conseguiam fazer essa junção, essa síntese entre o que é racional e o que é irracional, né? Representado pelo deus Dionísio e o deus Apolo. Mas eu vou comentar um pouquinho para vocês então sobre o primeiro filósofo, e é bem engraçado, é o Tales de Mileto. É bem engraçado porque tem várias anedotas sobre ele, como se ele fosse um cara muito distraído, porque sempre teve essa ideia do filósofo como alguém desprendido da realidade, né? Só no mundo das ideias. Eu não concordo, eu acho que os filósofos eles sempre foram também, como eu disse no início, a filosofia ela é saber e a sabedoria, então ela nunca é só um conjunto racional, ela é também uma prática de vida. Então, para mim, o filósofo ele é engajado também na realidade e ele também contempla um pouco o âmbito racional das coisas, né? Esse aspecto mental, mas ele também é uma pessoa que está engajada. Para mim, o Sócrates é um exemplo grande sobre isso, sobre alguém que foi muito engajado politicamente, não só Sócrates, vários filósofos. Mas eu tô falando isso porque ela tem essas piadas com Tales de Mileto, como alguém muito distraído, que caiu no buraco. É, é engraçado, mas na verdade o Tales ele conseguiu prever uma colheita de azeitona muito importante para a época, então era um cara muito ligado ao seu redor, muito ligado aos fenômenos naturais, e ele foi o primeiro filósofo e ele teve a sua primeira arqué, que é seu primeiro princípio, o princípio primeiro, né, que eu já expliquei nos outros vídeos. E, gente, só para lembrar que eu falei com vocês que na época da Grécia Arcaica tinha explicação à base de mito. Então, a criação do mundo era aquilo que eu expliquei, que existia o caos, depois nasce Gaia e as coisas começam a ter forma. Então, é desse jeito que eles explicam. Aí, quando chega Tales de Mileto, na verdade ele explica de outro jeito, que é um jeito cosmológico, né, que está explicado no meu último vídeo. Então, o Tales ele vai ter seu primeiro princípio e ele vai dizer que o primeiro princípio, gente, é a água. Eu acho não, tenho certeza que não necessariamente é água no sentido que a gente entende hoje, mas a água no sentido mais puro. A água no sentido de umidade, né? Ele fala que tudo que existe provém do úmido. Ele dá até o exemplo da semente, que uma semente ela só pode germinar no úmido. Então, esse é o princípio primeiro do Tales de Mileto, gente, é a água. Para ele, a água é o que origina tudo que existe e que está por trás de todas as coisas que existem na natureza. E depois de Tales, gente, vem dois discípulos dele, que um é Anaximandro de Mileto e o outro é Anaximenes de Mileto. E o Anaximandro, na verdade, ele vai aperfeiçoar um pouco a ideia do Tales de Mileto. Ele vai falar que não pode ser a água, porque não tem como você explicar as mudanças que ocorrem a partir da água. Então, como é que pode existir o sólido, por exemplo? Ou como é que pode existir diferenças qualitativas e quantitativas na água? Por exemplo, como que a água pode se transformar em gelo ou em neve, ou estar no estado gasoso? Ou então como ela pode ter uma quantidade muito maior do que ela era no início. Então todas essas questões o Anaximandro ele provoca Tales de Mileto e na verdade ele vai falar que o princípio primeiro ele tem que ser o apeiron, que é mais uma palavra grega que significa indeterminado. Então o Anaximenes ele fala que na verdade o princípio primeiro é o indeterminado, é aquilo que vai poder ser determinado depois. Então a ideia dele é um pouco parecida com o Tales de Mileto, só que ele troca o princípio da água por o princípio do indeterminado. E depois
De Anaximandro vem Anaximenes, que diz que, na verdade, o que existe no princípio primeiro dos fenômenos naturais é o que ele chama de pneuma, ou o ar, né? Para ele, o princípio primeiro é o ar que está em sempre um perene movimento, né? Inflando. Então, para ele, o mundo surgiu a partir do ar, do pneuma. Então, gente, tem esses três primeiros filósofos, que é Tales, Anaximandro e Anaximenes, que seguem mais ou menos a mesma corrente e são os primeiros filósofos analisando os fenômenos naturais e tentando dar uma resposta. Então é bem interessante porque a resposta deles, ele está no campo do visível, né, do que é tangível ao homem e tem a ver com a natureza. Então para ele vai ser a água ou o ar, ou o que é o indeterminado, né, para o Anaximandro que eu falei. Então esses são os primeiros filósofos, eles têm pouquíssimas coisas escritas. Depois dele vai vir Heráclito. Eu vou deixar para explicar o Heráclito em outro vídeo, porque o Heráclito é um pouquinho mais complexo. Ele vai falar do movimento. Eu vou explicar depois. Eu vou explicar também um pouquinho de Parmênides e os Pitagóricos.